Olá, meu nome é Christian Ariel Seremeuá, sou indígena do povo Chavante com ascendência Guarani Andeva. E bem, no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre como foi perceber como a sociedade ela vê os povos indígenas de uma maneira inferior. Tanto que eu senti muito isso na pele durante o período da escola. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, curtir o vídeo, comentar e compartilhar com as pessoas para que cada vez mais as pessoas conheçam e saibam que existem povos indígenas no Brasil. Outra coisa que eu queria agradecer é todo o apoio que eu tive no último vídeo. Ele se saiu muito bem, teve mais de 400 likes e vários comentários, em torno de 80 comentários, todos bem extensos falando sobre a temática do vídeo. Devo dizer que eu li todos e muito obrigado mesmo por esse retorno, que é muito importante também para esse retorno definitivo do canal, beleza? Tá, começando o vídeo, eu vou falar muito sobre como foi o período da escola, como foi o período do ensino médio e até hoje, como eu vejo e percebo como as pessoas tratam os povos indígenas. Então eu vou falar aqui alguns fatos que aconteceram comigo, algumas coisas que, enfim, marcaram muito minha vida, e que perceberam como ser indígena na sociedade hoje, como nós indígenas somos vistos de maneira não igual e até mesmo concepções que são vindas desde o período colonial. Como eu disse no vídeo passado, inclusive, vou deixar ele aqui para você ir lá e assistir ele, porque ele também contém muitos relatos que eu tive durante o período da escola. Eu vou voltar lá ao período do ensino fundamental, onde eu falei que as crianças elas tinham um certo medo de mim, um certo receio por acreditar nesses estereótipos, acredite ou não, vem desde a época colonial, relacionado aos povos indígenas. Então, essas crianças acreditavam que, enfim, a gente era agressivo, que a gente praticava ritos canibais ainda. Então, uma imagem muito deturpada do que realmente são os povos indígenas. Então, nisso eu também percebi que, além do medo que eles tinham sobre a minha pessoa, não só os alunos, mas também principalmente os professores e as outras pessoas que às vezes estavam nesse mesmo ambiente, não necessariamente o escolar, mas também vamos falar o que de bairro, de cidade, eles tinham esse entendimento de que a gente não era capaz de fazer muitas das coisas. Eles viam os povos indígenas de uma maneira muito inferior, tanto que como que eu percebia isso? Porque muitas das vezes em que eu desempenhava alguma coisa básica, né? Seja no ensino escolar ou até mesmo no esporte, as pessoas ficavam muito abismadas e pensando muito, lendo o olhar, como um indígena poderia fazer aquilo, né? Então, muito também por conta de, às vezes, eu ter um certo destaque na escola, sendo o melhor aluno, e as pessoas estranhavam até mesmo eu falar bem português. Então, esse é o nível de estereótipo que as pessoas carregam. Inclusive, essa coisa de você falar errado, de você colocar o min ou ter um sotaque indígena, porque as pessoas, às vezes, elas colocam muito que tá falando errado. Não, gente, é um sotaque. A língua portuguesa em si não é a primeira língua do indígena. A primeira língua de muitos povos são a língua indígena. Então, tem essa dificuldade com o português. Um exemplo que eu tenho sobre como os povos indígenas são tão capazes quanto qualquer outra pessoa é que muitos indígenas dominam várias línguas, porque hoje existe a miscigenação não só com o povo não indígena, mas também entre povos mesmo. Tanto que eu também sou fruto disso. Eu sou filho de uma mãe guarani, Nhandeva, e o meu pai é Chavante. Então, não só isso, mas também várias pessoas sabem mais de uma ou duas línguas além do português. E aí tem exemplos extraordinários de pessoas, como por exemplo, saiu uma reportagem do cacique Aritana que ele sabia muitas línguas indígenas. Inclusive eu vou deixar aqui o link da reportagem em que também infelizmente ele veio a falecer de Covid e ele sabia muita coisa, muitas línguas indígenas, não só o português. Em si ele também dominava muito bem o português. Então era perceptível como as pessoas nos inferiorizavam
até mesmo na questão da língua. Até hoje, na realidade, quando às vezes eu faço uma postagem em uma bolha que não é aquela que tenta compreender quem são os povos indígenas, muitos deles estão falando: como assim você está fazendo uma postagem nessa rede social e como você está falando bem tão, como você está falando tão bem o português? Então, ou às vezes colocando aquele imagético, né, de colocar o mim, mim ser índio, ou mim não sei o quê. Então, que é ridículo, que é muito. É realmente um preconceito muito grande, como que nos colocam de uma forma tão inferior a qualquer outro tipo de pessoa. E isso foi uma coisa que até mesmo meu pai, ele sempre falou: olha, você, Christian, você tem que entender que você vai ter que se esforçar 2, 3, 4, 10 vezes mais que qualquer outra pessoa para se parecer que tá igual. Infelizmente nunca vai ser, ou a gente luta para que um dia seja, mas está muito distante ainda. Mas que vejam nós como iguais. Então muita gente em si não acreditava que eu poderia chegar um dia na universidade. Inclusive outra coisa que tem-se essa pessoa, as pessoas elas inferiorizam tanto que não aceitam, é exatamente isso, não aceitam que um indígena possa estar dentro da universidade, que o indígena possa estar ocupando esses espaços acadêmicos. E eu vou falar uma importância muito grande dos indígenas acadêmicos hoje de trazer informações vindas dos povos indígenas por indígenas. Então, conhecimento indígena por indígenas. Então, durante um grande período da nossa história, praticamente todo ele, a gente não teve sequer a oportunidade de falar por nós, falar eu sendo indígena falando pelo meu povo ou pelos povos que eu pertenço. Então hoje muitos indígenas estão fazendo teses de mestrado, de doutorado, falando sobre temáticas indígenas, temáticas sobre os povos. Então, por exemplo, tem ali dentro da minha própria universidade, que é a Universidade de Brasília, onde eu faço comunicação organizacional, tem diversos mestrados, diversas teses que estão sendo trazidas por indígenas, pela visão do indígena e também quebrando muitos estigmas, muitas coisas que estavam já na universidade que eram trazidas por gente que estudava os povos indígenas, mas não eram indígenas. Então, por mais que elas tivessem lá suas boas intenções, às vezes não, mas muitas vezes sim, a gente vê também que hoje falar por nós mesmos, isso não só no campo acadêmico, no campo político também, com a Joênia Wapichana, que hoje, depois de 30 anos, se torna a primeira deputada federal, primeiro sendo Mário Juruna, que inclusive é chavante, não é Juruna. Inclusive eu tenho que trazer essa história algum dia, até porque ele é do meu povo também. E assim, não do campo político, que eu já falei, do campo comunicacional, onde a gente tem diversas redes indígenas hoje dentro dos territórios, dentro das bases, tem organizações indígenas presentes, como a PIB, que tem feito coisas históricas, a COIAB, que tem abrangido cada vez mais a Amazônia, as federações estaduais, né? A FEPIPA, a FEPOINT, a POIAMP. A gente tem tomado esses espaços para realmente falar por nós. Eu acabei indo para um âmbito mais geral, mas voltando ao âmbito pessoal, eu via muito que essas pessoas me viam como inferior e não acreditavam ou as coisas que eu fazia, o que eu até então considerava normal, ou seja, acompanhar bem a escola, aprender muito sobre informática, né, tecnologia, que é outro estereótipo que as pessoas carregam, né, que o indígena não pode se vincular com a tecnologia porque estaria perdendo a cultura. E assim, eu sempre soube, pelo menos eu sempre soube lidar muito bem com essas coisas e que conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que realmente poderia não só ser um receio e uma forma de nos inferiorizar, mas também um certo medo mesmo da gente tomar nossos espaços, da gente falar e porque em si as pessoas têm um certo medo da verdade de fato, né? Porque, como eu disse, os povos indígenas durante um grande período não tivemos voz, apesar da gente sempre estar em luta, sempre existir movimento indígena. Outra, outra curiosidade que eu trago aqui é que existem vestígios, que existem registros
que mostram que o movimento indígena, os povos indígenas, né, eles já lutavam pela demarcação de terras desde a época do Império, do Império Português aqui no Brasil. Então, e ver que isso se estende até hoje. E aí hoje a gente tem também diversas coisas que estão ameaçando os direitos dos povos indígenas, como o próprio marco temporal que foi adiado recentemente e que é um evento histórico porque vai definir como se realmente uma coisa de vida ou morte, se os territórios indígenas vão continuar existindo ou não, muitos deles. Então, nisso a gente tem que refletir muito bem sobre como realmente ver e enxergar os povos indígenas. E aí eu faço uma ênfase aqui também, não é só eu hoje que produzo conteúdo para a internet, não é só eu que tenho um canal no YouTube ou alguma página no Instagram. Hoje a gente tem aí diversas redes, diversos comunicadores, diversos influencers indígenas de diversos povos falando sobre várias temáticas, sobre LGBTQI+, na questão indígena, sobre feminismo na questão indígena, sobre a demarcação de terra, sobre política, e eu aqui sobre comunicação e falando, dando essa entrada para que você procure saber cada vez mais. E entenda que os povos indígenas estão presentes, sempre estiveram presentes, mas que hoje estão tomando cada vez mais os espaços que sempre foram nossos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu realmente estou tentando voltar a produzir vídeos aqui no canal. Esses vídeos não tão roteirizados, mas falando sobre uma temática em específico. E assim, me sigam no Instagram, lá eu sempre estou postando as novidades. Sempre quando eu vou postar um vídeo novo, eu vou postar lá também. Porque em si a notificação no YouTube ela é um pouco difícil de lidar, muitos YouTubers reclamam. E é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E até a próxima. Falou!